Vamos hoje darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos estar com o capítulo 6 das manifestações visuais. Este capítulo, Kardec, ele dividiu em 4 tópicos, né? Perguntas sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. De fato, Kardec, ele se detém mais no primeiro tópico, que são as perguntas sobre as aparições. Eu queria que você projetasse aí o primeiro slide, Marisa. Nesse primeiro tópico, o item 100 é justamente o item que faz a abertura deste capítulo. E aí Allan Kardec, ele coloca que seguramente de todas as manifestações espíritas, nós destacamos essas 2 palavras, manifestações espíritas, porque ao longo de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele trata de manifestações espíritas que nós podemos entender como manifestações mediúnicas. Então, toda vez que a gente fizer a leitura destas 2 palavras, manifestações espíritas, que é o que Kardec traz, vamos entender como manifestações mediúnicas. Então, ele coloca que, seguramente, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação desse fenômeno, veremos que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Na verdade, Allan Kardec, ele vai tratar especificamente neste capítulo dessas aparições que se dá por materializações. A própria vidência, ele vai tratar mais adiante, em outro capítulo, e nós vamos perceber o quanto houve estudos, né, lá atrás, da própria época de Kardec, para poder compreender melhor esse fenômeno. Pode passar, Marisa? Não foi. Pronto, é isso. Aí nós destacamos, né, este grande pesquisador, William Crookes. Na verdade, William Crookes, ele era físico e químico, um estudioso. Ele nasceu em Londres e, como ele se dedicava muito ao estudo da física, ao estudo da química, nessas suas pesquisas, ele trouxe que a matéria ela tinha um 4º estado, porque nós sabemos, né, nós aprendemos na escola que os estados, né, são sólido, líquido e gasoso. Mas o William Crookes, nos seus estudos, ele trouxe um 4º estado, que foi o estado de radiação. Em verdade, durante algum tempo, ele tentou colocar a radiação como um 4º estado, mas ele não conseguiu manter isso por muito tempo. Inclusive, nos seus estudos, ele descobriu um elemento químico, que foi o tálio, que foi colocado na tabela periódica e que justamente colaborava nesse processo de radiação. Mas o que nós queremos destacar, que esse estudioso da física e da química, quando chegou no ano de 1870, ele achou que a ciência ela tinha a obrigação de estudar o espiritualismo.
E foi exatamente, nós colocamos aí 3 médiums, a Kate Fox, a Florence Cook e o Daniel Douglas Holmes, que foram médiums que o William Crookes ele estudou os fenômenos. Então, ele, com todo o seu estudo da física e da química, ele despertou para que esses fenômenos eles deveriam ter uma causa inteligente e ele queria comprovar a existência dos espíritos. Uma das médiuns, um dos espíritos que se apresentou para ele foi justamente de Kate King, no ano de 1872. Mas Florence Cook está destacada como médium. Ela tinha 15 anos e ela resolveu procurar William Crookes para poder estar sendo estudada, porque ela tinha, né, as manifestações de ordem mediúnica, e engraçado que ela foi atrás de William Crookes para se colocar à disposição sem que seus pais soubessem. E há um destaque nesses estudos que ele fez, porque os estudos, essas reuniões, esses experimentos, eles aconteciam quase que diariamente, porque ele de fato queria trazer a existência desses fenômenos. Tanto que alguns desses fenômenos eles foram narrados em um livro. Este livro chegou à sua tradução no Brasil. Durante algum tempo era disponibilizado pela Federação, mas hoje nós não encontramos, que é Fatos Espíritas. Então, neste livro, William Crookes ele descreve diversas manifestações de ordem mediúnica. Vale destacar que quando ele se utilizava de Florence Cook, que era a médium que permitia a materialização, ela não estava sozinha. Todos esses fatos eles se davam em sessões que se realizavam na sua residência, e ela contou muito com o apoio da senhora Crookes para que esses estudos eles pudessem acontecer. E a sua mãe e os seus irmãos, algumas vezes a criada da casa, da sua casa, estavam presentes nestes fenômenos. O que acontecia? A médium Florence Cook, de apenas 15 anos, ela ficava em um quarto da casa, ela ficava para que, durante o transe mediúnico, na aparição de Kate King, William Crookes pudesse estar estudando o fenômeno. E a médium, ela ficava no quarto, no estado de transe mediúnico, e o espírito de Kate King, outros espíritos, eles também se manifestaram, mas especificamente neste caso, ela, em algumas destas aparições, ela inclusive chamava William Crookes para que eles pudessem correr os compartimentos da casa. E no último dia que ela teve, ela disse que não mais esse espírito, né, não mais se prestaria a esse tipo de fenômeno. Ela pediu para que William Crookes a acompanhasse até o quarto, que era o gabinete onde a médium estava, que era Florence. Quando ele abre a porta, Florence estava deitada no chão, em estado de transe. Ela toca na médium, pede para que ela desperte e diz que aquele era o último dia
em que ela estaria se apresentando para ela. O espírito pede, né, Kate pede a William Crookes que lhe dê uma tesoura, voltam para a sala onde estavam as pessoas que assistiam a esse fenômeno da sua aparição. Ela corta o cabelo, mostrando que o fenômeno da aparição ele se dava através da materialização. Nós já estudamos isso em um outro momento. Então, ela corta uma parte do seu cabelo, o espírito, né, faz. Isso é um processo de materialização, porque ela pega um pedaço do cabelo que ela cortou e distribui para aqueles que estão ali presentes. Depois ela senta e pega a sua veste e sai a cortar também no fenômeno de materialização e dá a todos aqueles que estavam ali presentes. Posteriormente, ela se apresenta com o nome de fato que ela adotou na sua última encarnação. Então, esse foi um dos destaques, né, que nós tivemos desta mediunidade, deste fenômeno da manifestação, que foi da aparição. E William Crookes, que era um grande orador, ele colocou, né, que não digo que isso é possível, digo que isso é real. O que acontecia naquela época? É justamente o que Kardec vai tratar no último tópico, que é a teoria da alucinação. Muitos naquela época diziam que esses fenômenos eles não existiam. Então, que isso era uma alucinação das pessoas que diziam ter os fenômenos mediúnicos. No caso, o que nós estamos falando neste momento, que são das aparições. Então, ele, né, como um cientista, como um pesquisador, ele começou a reunir esses fatos. Destacamos que durante 3 anos, de 1870 a 1873, ele estudou com muito afinco, em profundidade, os fenômenos mediúnicos e reuniu, né, aquilo que ele constatou, que foram os relatos, né, destes fenômenos, a presença das pessoas, no livro Fatos Espíritas. Queremos destacar que o ano que ele começou a pesquisar foi o ano em que Kardec já havia desencarnado. Lembrando que nós tivemos, né, no ano de 1861, a publicação de O Livro dos Médios, ou seja, William Crookes, 9 anos depois que foi publicado o Livro dos Médios, é que já devia estar, né, despertando o seu interesse. Lembrando que ele nasceu em Londres, nós sabemos que Allan Kardec é da França, mas ele tinha conhecimento de toda a ordem, né, do que se tratava, dessa presença dos espíritos, e apesar da física lhe direcionar para as ciências exatas, porque faz parte das ciências exatas, ele de fato se manteve nesse espírito de cientista, de investigador, para poder trazer, através do seu estudo, a veracidade desses fenômenos da existência dos espíritos e trazendo a questão, o estudo no foco das aparições. Pode passar o próximo, Marisa. Aí nós vemos, né, alguns dos estudos dentro daquilo que ele pesquisou, o William Crookes, né, movimentos de corpos à distância. Nós sabemos, né, que Daniel Douglas Holmes foi um dos médiuns, né, que ele estudou em relação a isso, mas também
outros estudos em relação às batidas, mudança no peso dos corpos, a levitação, também um fenômeno que ele estudou através do médium Daniel Douglas Holmes, aparência de objetos luminosos, aparência de figuras fantasmagóricas, aparência de escrita sem intervenção humana, circunstâncias que apontam para a agência de uma inteligência externa. Então, essa foi a conclusão que ele chegou através deste estudo durante 3 anos. Nós esquecemos de trazer um detalhe quando, em dessas aparições de Kate King, ele pegou uma lanterna, ele, diante do espírito, ele se abaixou, ele ficou com a lanterna levantando e abaixando para poder ver se aquilo não era uma projeção que, através da luz, aquilo iria se modificar. Então, foi realmente um estudioso do fenômeno mediúnico e que nós, apesar de não termos essa citação no capítulo, nós consideramos relevante trazer aqui esse estudo para vocês, para que a gente possa se dar conta que no século XIX nós tivemos, né, cientistas estudiosos que se dedicaram a estar observando esses fatos e encontrando médiuns. Se pensarmos, né, que a Florence, com apenas 15 anos, ela foi capaz de se apresentar e se colocar à disposição. Quando isso de fato acontece, nós podemos refletir que há um compromisso anterior firmado, e este compromisso firmado é o compromisso com a reencarnação, com aquilo que planejamos antes de estarmos na experiência corpórea, e que de fato animava aquela adolescente a fazer esta busca, porque de fato ela já se percebia como alguém diferente, que via espíritos ou outros tipos de manifestação, e tendo conhecimento de que ele estudava esses fenômenos, ela se coloca à disposição. E aí podemos voltar a esses 2 séculos passados para poder perceber o quanto ela era capaz, como médium, de oferecer fluidos que eram importantes para o processo da materialização, para o processo, né, de que o espírito, ele, para se fazer visível, ele tem a necessidade deste fluido do médium. E se pensarmos que naquela época esses fluidos foram oferecidos por um adolescente, podemos pensar que ela estava em condições de oferecer o ectoplasma para a produção do fenômeno da materialização. Estudamos anteriormente a questão do ectoplasma, inclusive sugerimos a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, onde André Luiz ele traz um destaque a respeito desse fenômeno, né, da materialização do ectoplasma. Márcio coloca, seria esta a publicação do original? Sim, o original que foi traduzido, né, Fatos Espíritas. Nós não temos, talvez a gente consiga livros usados, né, colocar nesses sites que disponibilizam, talvez a gente consiga acessar. Certamente, livros que a gente não encontra mais, eles têm um preço, eles são bem valorizados, né?
mas nós temos conhecimento, mas não temos esse livro, Fatos Espíritas. Pode passar, Marisa. Aí, neste primeiro tópico, perguntas sobre aparições, Allan Kardec, ele elabora, na verdade, são numeradas 30 questões, só que algumas questões, por exemplo, a 6, a 26, além da questão, vem a seguinte com a letra 26A, 6A, ou seja, foram mais de 30 questões, onde ele procurou trazer informações que pudessem clarear para nós que estamos estudando o fenômeno, como é que se dá, como é que de fato isso pode estar acontecendo no ambiente. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec formula é se os espíritos podem tornar-se visíveis. Quando a gente faz a leitura dessa pergunta sem estar olhando a resposta, nós vamos primeiro pensar naquilo que a gente já vem conversando aqui. O que de fato, porque se nós pensamos que o espírito é energia e o que se apresenta, o que nós conseguimos ver que dá o formato é o perispírito, que é justamente este intermediário entre o espírito e o corpo, então ele sim pode se tornar visível, porque lembramos que um dos aspectos que precisa estar presente para se tornar visível é a vontade. Então, o que é que nós encontramos como resposta a esse primeiro questionamento que Allan Kardec traz sobre poder estar visível? Sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. O que qual é a facilidade de estarmos vendo os espíritos durante o sono? Porque nós nos desligamos do nosso corpo através do nosso cordão que nos mantém presos ao espírito, o cordão que é justamente o que nos mantém vinculados à vida. Mesmo com a morte, nós sabemos que os espíritos que viveram, né, que enquanto encarnados, eles viveram mais voltados para a matéria, eles ficam presos, então nós morremos, mas não desencarnamos. Já trouxemos essa distinção aqui em um outro momento, só relembrando que o desencarnar é justamente quando há um corte deste cordão umbilical, nós fazemos esta analogia, que nos mantém presos ao corpo. Então, durante o sono, nós nos desprendemos do nosso corpo físico, que nós sabemos que essa impressão da matéria, ela é capaz de impedir esta visão, mas lembrando que esta visão ela só será possível naqueles que têm desenvolvido a sua faculdade. Mas os espíritos, sim, podem se tornar visíveis, né? Conforme a resposta, principalmente durante o sono. Quando nós vemos que é mais raro quando estamos acordados, isso nos faz lembrar a questão da mediunidade, ou seja, nós precisamos, né, ter esta condição para poder ver este espírito que está diante de nós. Sabemos que nós estamos rodeados de espíritos, mas quantos de nós já vimos? Aí eu vou lançar essa pergunta que vocês podem estar respondendo pelo chat. Alguma vez vocês já viram espíritos? Sim
ou não? Quem já viu, se quiser fazer uma breve descrição aí no chat, quando viu, como foi essa visão, como se sentiu, só para poder a gente poder interagir um pouco a respeito dessas experiências, né? Então, viram, não viram? Algum questionamento? A pergunta que eu fiz foi para vocês escreverem no chat. Alguém que está assistindo agora já viu em algum momento espíritos? Sim ou não? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou contar uma experiência que eu tive enquanto adolescente. Nós estávamos eh, estávamos passando férias, eu, um casal de tios e duas primas. Uma prima é da minha idade, a outra é um pouco mais nova. E de repente, era noite, a janela da casa estava aberta, era um lugar de praia. E aí a prima mais nova virou e disse: Eu estou vendo a imagem de Joana de Ângeles ali junto à árvore. Eu não tinha visto nada, nem a minha outra prima também. Nós não estávamos olhando para a janela. Quando ela falou isso, a minha prima virou e disse: Eu estou vendo um ponto de luz. E eu continuei sem ver nada. A minha tia, que é médium, né, era não, ela ainda é viva, ela virou e disse: Eu não estou vendo nada. E aí depois, né, eu e a minha prima adolescentes, e a outra tinha saído da fase da infância. E aí depois começou a conversa de que, se ela era médium e não tinha visto, provavelmente foi uma visão que se projetou, mas que de fato aquilo não tinha acontecido. Então, eu, particularmente, nunca tive, né, nenhuma visão assim concreta. Apenas uma vez, isso já tem alguns anos, né, que eu tive uma imagem que, quando eu fixei, ela desapareceu. Então, Márcia está trazendo aqui, sim, quando em estado de sono. Sônia, que infelizmente não. Márcio colocou também que não. Eu nunca vi, né? Então, não, apenas ouvi uma revelação há alguns anos. Então, a gente pode estar percebendo nesses comentários, né? Já ouvi vozes, que o fato de nós não termos visto, Marli coloca, eu já vi em sonhos, conversei com pessoas que falavam em outros idiomas, mas ao mesmo tempo que eu achava estranho, conseguia entender o que eles me diziam. Marli, não, pelo menos acho que não. Volte aí o que minha mãe e minha avó, sim, o que Marli colocou. É, neste fenômeno que você aponta aqui, nós já tivemos experiência em reunião mediúnica que nós dirigimos, de uma manifestação mais de uma vez de um espírito que falava no idioma alemão. Na verdade, eu não tinha a compreensão, apesar de ter estudado alemão por 2 anos, eu não tinha a compreensão do que o espírito trazia. Entretanto, a gente precisa, no meio que é uma reunião, quando eu digo é uma reunião pública, porque tem aquelas pessoas que estão ali presentes, mas é pública porque tem outras pessoas, mas é privada porque só aquelas pessoas que fazem parte, elas se encontram naquele ambiente. Então, o que é que eu dizia para o espírito que se manifestava? Eu não compreendo o seu idioma, então não posso estar lhe direcionando conforme a sua necessidade, mas vamos orar por você. Então, na medida que eu falava, o espírito ainda continuava com aquele idioma
e depois se acomodou. Isso aconteceu mais de uma vez e sempre pela mesma médium. Então, uma médium que não falava o idioma alemão. Aí eu fui, né, ao nosso tio Di, fiz, né, a pergunta a esse respeito, então ele, naquele momento, disse que ela poderia estar trazendo do inconsciente, experiências que ela já tinha vivido em outras vidas onde falava o idioma alemão. Porque, na verdade, apesar de ser uma passividade, né, existia o fenômeno, ela produzia através da sua fala. Então, ela falava fluentemente o idioma alemão. Bom, tem mais algum comentário? Carolina colocou: sim, em uma cidade histórica de Minas, morava em um casarão e vi a sombra de uma senhora usando coque no cabelo, subindo a escada. Quando estava nessa casa, escutava muitos passos e sentia muito os espíritos. Mais adiante, nós vamos ver uma das perguntas, né, que Kardec traz, porque houve a resposta de que essas aparições poderiam ser para o bem ou para o mal. Então, tem um sentido, tem um propósito, né, dos espíritos aparecerem fora das reuniões mediúnicas, que é o local onde de fato vai se dar o fenômeno. Para a produção desse fenômeno da aparição, Allan Kardec ele coloca, né, um pouco da questão da materialização, onde o espírito ele vai buscar do médium aquele fluido animalizado que ele exala, que é o que nós falamos a respeito do ectoplasma, para que ele possa se tornar visível. Tem mais comentários? Alan, boa noite, Alan. Que bom que você está aí. Só sinto. O fato de sentir a presença, a gente tem uma sensibilidade mediúnica maior. Na semana passada tinha um balancinho se movimentando em uma praça. Detalhe, era sábado à noite e na praça não tinha ninguém. Então, nós podemos estar levando este comentário, né, trazido por Alan, para a presença de espírito que estava ali, ou se balançando, ou fazendo com que houvesse a produção do fenômeno. Lembrando que, para o fenômeno físico, é necessário a presença de um médium que doe o ectoplasma para a produção do fenômeno físico. Lembrando que, quando se fala de um balanço e que não tinha pessoas e que era noite, aí a gente tem que pensar, era um balanço que poderia, né, se tivesse um vento muito forte, estar produzindo esse movimento ou não, ou era um balanço de fato mais pesado e que isso não era possível. Tem mais comentários? A Aline coloca: sim, meu cunhado, quando estava grávida da minha segunda filha, estava tendo muitos problemas na gravidez. Ele me disse que estava tudo bem, que nós estávamos sendo amparados, tudo ia ficar bem. Então, tem mais comentários, Marisa, que você queira colocar? Gustavo coloca: desdobrado durante o sono, sim, acordado, não. Márcia, vi a minha vizinha que tinha desencarnado, eu estava dormindo no sofá da sala, a vi na cozinha, chamei o nome dela e me calei, pois minha filha estava acordada e fiquei pensando que ela podia escutar e ficar com medo. Fiquei muito feliz, pois ela estava bem e eu gostava muito de Dona Júlia, minha vizinha. Até hoje me emociono. Márcia traz um detalhe aqui que é a questão do medo. Muitos dos espíritos maus, eles, quando têm a intenção de nos prejudicar, sabendo que nós vamos sentir medo, eles aparecem para poder causar o mal-estar em nós. Isso pode acontecer, viu, Márcia? Então, você fez bem, né, de fazer com que, de não permitir que sua filha sentisse medo.
Alan traz, né, senti uma vibração diferente, minha namorada também, só que eu não falei nada a ela, e quando eu falei do que estava ocorrendo, ela falou-me ela falou-me o que eu estava pensando. Aí você ia projetar uma outra coisa, Marisa. Então colocamos a música da Ave Maria, Oração de São Francisco, depois fizemos uma prece. Minha namorada chorando, fizemos uma prece e pedimos que seguissem com os bons espíritos e o balancinho. Então, às vezes, parou. Detalhe: eram dois balancinhos e o primeiro parou de imediato, mediante ao momento em que paramos para olhar o segundo, só parou depois da prece. Muitas vezes, os espíritos, eles, quando percebem que eles não estão sendo vistos por nós, eles podem produzir esse tipo de fenômeno para chamar a atenção da presença deles por ali, e isso certamente só nós que conhecemos a realidade do mundo espiritual é que vamos dar uma atenção maior. Outros que não aceitem essa realidade ou que desconheçam vão ficar com medo, vão ficar assustados de ver um balanço que está se movimentando sem a presença de pessoas naquele ambiente. E o que vocês fizeram, Alan e Geisa, né? Vocês fizeram muito bem, porque às vezes eles estão precisando exatamente de uma prece que possa acalmar, que possa permitir a aproximação dos benfeitores para poder promover o auxílio àquelas entidades que, porventura, estejam em sofrimento. Maria Goldstein coloca: nunca vi espíritos, mas sinto muita presença, que algumas vezes parece que vejo, mas não vejo. Só o fato de sentir a presença já nos permite uma aproximação nossa com a questão dos espíritos, e é nesse detalhe que nós precisamos estar alertas, porque mais adiante, quando eu digo mais adiante, não é no próximo ano, não é daqui a 5 anos, nós estaremos numa comunicação com o mundo espiritual de maneira tão mais acentuada que é como se, vamos dizer, num mundo de regeneração, vamos fazer essa afirmação, este mecanismo nosso de proximidade com o mundo espiritual vai se dar com menos distância do que acontece hoje. Então, quando Maria coloca, né, que sente muita presença, nós ouvimos esse relato de Alain, eu também sinto muita presença apesar de não ver. Então, isso precisa reforçar em nós esta presença da espiritualidade que talvez esteja se aproximando para que nós nos coloquemos mais à disposição para perceber quais são as mensagens que eles estão querendo nos direcionar. Quem sabe nós estamos passando por momentos difíceis e eles estão ali para imprimir este bom ânimo que muitas vezes nós necessitamos para prosseguir nas nossas experiências de vida, naquilo que nós nos propusemos perante a vida. Então, que nós estejamos mais alertas quando nós percebermos essa presença, o que Alan trouxe, né? Nós orarmos, porque na medida que nós oramos, se é um bom espírito que está ali, nós estaremos mais aptas a perceber a mensagem que ele está querendo transmitir para nós. Cláudia colocou, né, que a primeira vez que eu vi um espírito eu tinha 14 anos. Era tão real que eu nem sabia se era verdade ou não. Depois de um tempo vendo esse espírito, sempre me levaram para um centro espírita e aí passou. Na verdade, nós podemos ter, ainda na fase da infância, né, essa presença, ter essa visão, porque ainda estamos
solidificando a nossa encarnação. Isso se dá, né, André Luiz coloca, que em torno dos 7 anos é quando, de fato, nós vamos é como se nós pudéssemos dizer, consolidar, confirmar que agora sim nós estamos reencarnados. Então, nesta fase inicial, até os 7 anos, essa nossa visão do mundo espiritual, ela fica mais próxima mesmo. Ouvimos relatos de crianças anunciarem que estão vendo, elas não chamam de espíritos, mas pessoas que outros que estão no ambiente não veem. Mas veja, né, Marisa, uma pergunta que nós provocamos, né, esse movimento exatamente para que a gente possa também se perceber com esta faculdade ostensiva ou não. Pode seguir o próximo slide. A Aline colocou, né, minha filha com 7 anos, viu a sua professora recém-desencarnada na escola que estudava, ela não ficou com medo dela. Eu fiquei muito surpresa. Rezamos um Pai Nosso, minha filha nem deu bola. Então, veja, né, uma criança de 7 anos, aquilo que nós acabamos de colocar, essa capacidade de ver com mais intensidade, porque essa interação com o mundo espiritual ainda está de maneira muito intensa. Pode passar a próxima, Marisa. A segunda questão, nós não vamos passar a noite aqui trazendo todas as 30 questões e as que estão associadas a algumas delas, mas nós fizemos o recorte de algumas que consideramos interessante, né? E aí nós vamos observar o quanto Allan Kardec ele busca, através deste estudo, tornar mais claro para nós o que são os fenômenos mediúnicos. Aí na segunda questão ele indaga: espíritos que se manifestam à nossa visão pertencem mais a uma categoria do que a outra? E olha a resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, tanto as mais elevadas como as inferiores. Para a gente não pensar que só vamos ver os espíritos que fazem parte das classes inferiores, que só vamos ver os espíritos que estão em sofrimento. Nós, inclusive, falamos recentemente com o nosso grupo mediúnico, no estudo que nós estamos fazendo, porque ainda não retornamos às atividades presenciais, que na reunião mediúnica não somente se apresentam os espíritos em sofrimento, que é necessário que nós permitamos os médiuns, né, que eles permitam também trazer mensagens que vão ser favoráveis a todos aqueles que pertencem àquele grupo. Porque durante muitos anos nós sempre estamos a escutar nas reuniões mediúnicas os espíritos que estão em sofrimento. Mas e as mensagens? Por que essas mensagens dos espíritos superiores elas não chegam? É porque os médiuns eles não se colocam à disposição. Muitas vezes eles não se acham capazes de estar trazendo essas mensagens. Eles se questionam: será que é verdade? Porque sentem no campo esta aproximação. Então, na resposta, nós encontramos, né, que essas aparições podem acontecer em todas as classes de espíritos. Então, aqueles que estão a ver espíritos podem ver os espíritos que estão em sofrimento, os espíritos de classes inferiores, como também os espíritos superiores. Como é que nós vamos saber distinguir se aquele espírito que eu estou vendo é um espírito de uma classe superior ou inferior? Justamente pela forma como eles se apresentam, que a gente vai ver isso mais adiante. Pode passar a próxima, Marisa. A terceira, parece, né? Até a quarta a gente vai na sequência, mas depois a gente vai pular, né?
É permitido todos os espíritos se manifestarem visivelmente? Todos os podem, mas nem sempre têm a permissão ou a vontade para fazê-lo. Então, é aquilo que nós sabemos, né? Que os espíritos, eles, apesar de estarem na erraticidade e manterem essa permanente conexão conosco, eles vão precisar extrair os elementos necessários para que ele se torne visível. Uma das coisas para que isso aconteça, nós já falamos que é a vontade, mas a vontade por si só, ela não vai funcionar. É necessário também que se acresça a essa vontade este fluido que é emanado do médium, mas que se é um espírito que ele está numa condição inferior, é claro que o fenômeno ele vai se produzir por necessidade também do espírito ele ter aquela aparição. O próximo, Marisa. A próxima, que é a quarta. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? Isto depende, de acordo com suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. Allan Kardec, destrinchando essa questão, ele nos coloca que os espíritos maus, quando eles se apresentam, eles têm a intenção de nos prejudicar, de ocasionar medo. Então, é necessário que, percebendo pela aparência que se trata de um espírito inferior, ao invés de ficarmos com medo, porque nós lemos neste capítulo que este medo ele pode ser prejudicial, mas que os espíritos, eles, mesmo que nos ocasione medo, eles não vão trazer nenhum prejuízo para nós. Então é importante a gente guardar esta mensagem, porque muitas vezes esse medo a gente aí quer fechar o olho como se a visão fosse do olho físico, não é? E aí você quer se afugentar, você quer fugir daquela visão. Algum motivo tem. Se percebemos que pela aparência não é o espírito superior, a recomendação é a oração. É se colocar à disposição daquele espírito que está em sofrimento, que pela oração ele possa ser conduzido pelos nossos benfeitores para o local onde possa receber a assistência de que ele necessita. Muitos desses espíritos é o que Kardec apresentou como espíritos levianos, que de fato eles não têm a intenção de prejudicar, eles se divertem com os nossos medos, então vem mais com este objetivo de provocar, né, essa reação em nós, mas que no fundo não é uma intenção de prejudicar. Pode passar, Marisa. Aí vamos para a questão 11. A pessoa a quem o espírito aparece poderá conversar com ele perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja fazer e o que podemos fazer para lhe ser útil. Nós lembramos que nós ouvimos quando ainda éramos adolescentes, né, que tio Divaldo ele via tantos espíritos que ele não sabia distinguir se era de fato espírito ou se era encarnado, e que por conta disso ele não dirigia. Ou seja, se você no meio, né, há tanta gente não consegue ter essa identificação. Olha que dificuldade não deve ser para o médium, né, para o médium que é vidente e que, porventura,
no meio, né, em determinados ambientes, eles estejam se misturando e que tragam essa dificuldade de identificação se são encarnados ou não. Tem alguma pergunta, Marisa? Ruth coloca: alguns meses atrás, fui à garagem pegar alguma coisa que havia esquecido no carro. Era a noitinha e não estava pensando em nada, mas fui surpreendida com uma imagem muito estranha. Uma figura grotesca, enorme, agachada atrás do carro. E ele, ao perceber que eu estava o vendo, ele se levantou. Era enorme, eu nunca tinha visto nada assim, e fiquei em dúvida se era algo ruim, e rezei. E só hoje, na sua fala, acho que compreendi um pouco, mas tenho muito medo. Eu imagino, Ruth, você ir para uma garagem, ser noite, né? E, de fato, você, talvez, momentaneamente, nem sabia ou sabia se era um espírito ou não. Então, até o próprio receio, né? Porque Kardec coloca, né, em relação a isso, que a gente tem esse receio, mas eles não vão fazer mal nenhum a nós. Vão trazer, sim, né? Despertar esse medo, a gente pode ficar angustiado, mas que bom que você conseguiu fazer essa prece, então, pela própria aparência, pela sua descrição, provavelmente, né, era um espírito de uma natureza mais inferior, mas que foi beneficiado e que certamente ele desapareceu. O que é que vai acontecer? Para quem não tem a faculdade mediúnica da vidência desenvolvida, eles estão aqui à nossa frente e não vamos estar vendo nada. Mas ele aparece para alguém que porventura possa estar vendo. E aí é que vamos estar ajudando ou se colocando apta para sintonizar e perceber qual é a mensagem que aquele espírito está trazendo para nós, como a resposta, né? Perguntar quem ele é e o que deseja fazer, o que podemos fazer para lhe ser útil. Pode passar, Marisa. A 14. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência das pessoas que nos são caras para nos induzirem ao erro? É muito interessante essa pergunta formulada por Allan Kardec, porque nós podemos até ter dúvida de achar que viu alguém que nos era cara, mas que eles tomaram a aparência, né, já que isso é possível, né, nessa vontade, que é o que nós falamos, né, uma das questões fundamentais para a aparição é a vontade do espírito, mas ele precisa conjugar com a energia do médium, que é justamente, né, o ectoplasma, que vai favorecer a produção do fenômeno, e na resposta, eles só tomam aparências fantásticas para se divertirem à vossa custa, mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Ou seja, a espiritualidade amiga, ela está atenta. Então, ela vai estar permitindo que espíritos, eles tomem a aparência de alguém que foi significativo para nós e não sendo, de fato, aquela pessoa. Para tanto, olha a importância da nossa vigilância no nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, né, daquilo que nós estamos permitindo povoar a nossa mente, porque isso vai dar vazão à sintonia, à presença desses espíritos que possam estar trazendo prejuízos para a nossa vida. Então, é estar vigilante, nós já falamos
também em outras oportunidades a respeito da importância do pensamento para a sintonia, para o bom desenvolvimento, né, do trabalho mediúnico. E quanto mais estivermos atentos aos nossos pensamentos, vigilantes, para que os pensamentos ruins eles não nos dominem, mais nós estaremos favorecendo a presença ao nosso redor da espiritualidade amiga. É claro que, diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, do ambiente ao qual nós estamos mergulhados no nosso cotidiano, poderemos momentaneamente dando, é, estarmos vulneráveis a essas situações favorecerem a presença desses espíritos levianos, espíritos zombeteiros, espíritos que são os nossos desafetos e que, mediante as suas aparições, possam trazer prejuízos para nós. Nos recordamos de um relato que ouvimos há muitos anos de uma amiga que ela estava dormindo, ela já era casada naquela época, e quando ela acordou no meio da madrugada, ela estava como se estivesse tendo um pesadelo, e quando ela acordou, ela descreveu a imagem de um homem. Este homem usava uma capa preta, que era bem comprida, ele usava um chapéu, ela fazia a descrição à moda antiga, e o chapéu não deixava muito visível o olhar. Então, ela ficou olhando e achando que estava relacionado ao pesadelo que ela tinha tido. A imagem não desapareceu. Ela começou a sentir medo, mas lembrou da oração. Quando ela começou a orar, de repente, a imagem desapareceu. Às vezes a gente pensa que isso acontece num passe de mágica. Vejam que o fato de despertar de um pesadelo, houve uma associação que aquilo era uma projeção, mas não foi, porque olhava e permanecia ali a imagem. Se fosse uma projeção, eu estava tendo um pesadelo e eu acordo, inicialmente aquela impressão fica, mas ela logo vai desaparecer. Então, o grande recurso que nós dispomos é este, a oração. Vamos orar, porque muitas vezes aquelas entidades, elas podem estar se aproximando até por acharem que nós somos mais abertos para estar fazendo esse tipo de auxílio, que é através da oração. E muitas vezes estão a nos observar, e aí chegam até nós porque sabem que nós vamos dar talvez esse retorno positivo para a sua melhoria, mas que tem uma intenção, isso certamente tem aquele que se apresenta diante de nós. Pode passar, Marisa. A 16, né? Porque certas visões são mais frequentes quando estamos doentes. Achamos fantástica essa pergunta também de Allan Kardec, porque isso, eu como enfermeira, ouço muito relato das pessoas que estão no hospital de dizerem que estão vendo pessoas que já morreram. Não são pessoas espíritas, são pessoas que estão ali internadas e que em algum momento diz, quando a gente vai fazer a visita, perguntar como foi a noite, eu tive uma visão, e aí traz uma descrição de alguém que já desencarnou. Aí a pergunta, né, que foi feita, por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes? Olha a resposta. Elas também ocorrem quando gozais de perfeita saúde. Na doença, porém, os laços materiais se afrouxam
E a fraqueza do corpo faculta ao espírito maior liberdade, permitindo-lhe entrar mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Então, quando ouvirmos, né, esses relatos, vamos estar com esta resposta, né, dos benfeitores, de que, de fato, né, adoecidos, relaxamos mais esses laços que nos permite essa comunicação mais intensa. Uma comunicação que pode acontecer não somente pela nossa palavra com o espírito, mas no visualizar, porque às vezes eu até pergunto: e nessa visão que o senhor, a senhora teve, ele falou ou ela falou alguma coisa? Não. Sorriu, acenou ou até diz: não, disse que eu tivesse paciência, que eu ia sair daqui, ou que eu rezasse, ou aí dá, né, algumas informações. Mas é impressionante como isso é comum de acontecer em pessoas, na minha experiência, né, profissional, que se encontram, né, nos hospitais e trazem esse relato. É mais comum ainda quando essas pessoas já estão no final de vida. Aí esses relatos, eles se acentuam mais e mais. Próxima, Marisa. A 21. Como pode o espírito tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Pode passar a próxima, Marisa? Eu pensei que a próxima é porque vai estar mais adiante o que está relacionado, né, a essas aparições. Todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos? Olha a resposta. Durante o sono, sim. Ou seja, quando nós estamos dormindo, nós não precisamos da faculdade ostensiva para ter esta visão, o que é necessário quando nós estamos no nosso estado de vigília. Em estado de vigília, não. Quando estás dormindo, a alma vê sem intermediário, que é o que? É o nosso corpo. Então, nós nos desprendemos aquilo que nós falamos, né, durante o sono, e isso faz com que a gente tenha mais facilidade deste intercâmbio, desta comunicação. Quando estás acordado, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos corpóreos. Para isso, ou seja, em estado de vigília, eu preciso de fato ter a faculdade ostensiva para estar vendo os espíritos. Pode passar. De que depende a faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados? Depende da organização física e da maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. É aquilo que nós falamos da combinação da vontade com o fluido que é emanado para que ele tome a aparência. Pode passar, a hora já está avançando. Um espírito, isso está neste capítulo, seja qual for, é menos perigoso do que um ser vivo. Isso nós precisamos refletir. Quando nós expressamos este medo de estar vendo espíritos, quantas vezes já ouvimos de pessoas, Deus me livre, ver espíritos? Tem pessoas, quando ficam sozinhas à noite, elas ligam todas as luzes como se os espíritos só fossem aparecer no escuro. Então, são questões que cada um movimenta no seu cotidiano, mas que, conforme posto por Kardec, um espírito, seja qual for, é menos perigoso do que um ser vivo. Quando nós pensamos, né, que aquele espírito que é um espírito de natureza inferior, que quer nos prejudicar, certamente esse espírito não terá
uma aparência que seja uma aparência nobre. E isso, de alguma maneira, pode nos causar uma impressão que venha a desencadear o medo em nós. Pode passar, Marisa. Os fenômenos de aparições são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Porém, muitas pessoas deixam de confessá-los por medo do ridículo, enquanto outras os atribuem à ilusão. Lembrando que Allan Kardec colocou isso no século XIX. Atualizando para o século XXI, quantos certamente veem espíritos e não falam nada? Não falam porque não acreditam, não falam porque têm receio do que o outro vai dizer, inclusive de que é uma alucinação, né? Conforme o próprio Allan Kardec trata neste capítulo. Pode passar. Então, esta é a última pergunta, né, deste primeiro tópico. Kardec indaga: os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais? A resposta: isso pode acontecer, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em todo caso, a forma animalesca não passará de uma aparência momentânea. Nós sabemos, né, há relatos na obra de André Luiz desses espíritos que, na erraticidade inferior, eles se colocam como os poderosos, os governantes daquele local. E há quantos relatos, né, nós já lemos de espíritos que, quando desencarnam, têm a sua consciência de culpa e, quando são julgados por essas entidades que se colocam como governantes, fazem com que elas tomem esta aparência de animal. E o tempo que estiverem subjugadas a essas entidades, elas estarão realmente atuando com esta aparência. Mas na visão, né, de encarnado, conforme a resposta apresentada, isso vai acontecer de maneira momentânea. Essa aparência é momentânea. Pode passar o próximo, Marisa. Aqui já é o segundo tópico. Esse primeiro tópico ele foi mais demorado, porque, de fato, nós tínhamos até mais perguntas que foram formuladas, mas fomos tirando, e consideramos que essas perguntas são perguntas que talvez já tivessem em algum momento sido feitas, formuladas por nós no nosso cotidiano, mas eu recomendo a leitura deste capítulo do Livro dos Médiuns, inclusive para que nós possamos aprofundar nessas perguntas e nessas respostas, qual de fato foi a intenção do nosso codificador de estar trazendo para este conteúdo perguntas que, aparentemente, talvez a gente possa dizer: ah, mas essa pergunta está tão fácil, eu já sei. Mas para muitos, inclusive aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de pegar o livro para poder fazer esta leitura, que possa se sentir estimulado e tê-las como fonte segura e de estudo para poder não só melhorar o seu trabalho enquanto integrante de uma reunião mediúnica, mas veja quantas coisas nós trouxemos aqui hoje e que diz respeito ao nosso cotidiano, que nós podemos também estar melhorando para melhor nos conduzir diante de situações que aqui foram apresentadas. Então, nesse ensaio teórico sobre as aparições, Allan Kardec coloca que as manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, por meio dos sonos, uma visão atual das coisas presentes ou ausentes. Inclusive, nesse tópico, Kardec coloca que, a respeito do sonho, a gente pouco sabe sobre o assunto. Inclusive, tem uma observação
Dos tópicos do Livro dos Espíritos relativo à questão dos sonhos, que nós deveremos estar buscando para o nosso aprofundamento. Uma visão retrospectiva do passado e um pressentimento do futuro. Então, aquilo que porventura apareça pode estar dizendo a nós que no futuro aquilo pode estar acontecendo. Pode passar, Marisa. As aparições ocorrem quando o vidente se acha em estado de vigília, apresentam-se, aí ele traz, né, as duas formas como se dão essas aparições, que inicialmente de uma forma vaga, imprecisa, com uma claridade esbranquiçada. De outras vezes, as formas se mostram claramente acentuadas. Se apresenta com a forma que melhor os reconheça, e isso é muito importante. Quando o espírito, ele, porventura, queira se manifestar perante algum familiar, ele vai buscar a aparência que teve na última encarnação e que é necessário se apresentar daquela maneira. Inclusive, Kardec faz destaque se tinha cicatrizes, se tinha algum tipo de deficiência, ele vai buscar no seu perispírito esta aparência para que traga autenticidade na sua aparição. Outro detalhe que Kardec ele apresenta neste tópico é que as partes menos acentuadas são a dos membros inferiores, que cabeça, troncos, membros superiores são as aparições, o que mais se apresenta nessas aparições. E aí a gente se questiona por que será que os membros inferiores não são tão visíveis? De fato, quando nós buscamos, né, de entidades a exemplo da benfeitora Joana de Ângeles, que tem uma forma de apresentação que é com uma vestimenta, com o seu hábito, e que, de fato, o próprio tio Divaldo já nos trouxe relato que, aparentemente, você não vê nem os pés. Então, deve ter uma justificativa para este quesito, porque Allan Kardec, diante dos seus estudos, não traria uma referência dessa que não tivesse um propósito. O próximo, Marisa. Nessas aparições, né? Aí Kardec vem falar em relação à roupa, essas roupas que vão estar dizendo para nós se aqueles espíritos são espíritos elevados ou se são espíritos em sofrimento. Quando nós lemos os relatos, né, desses espíritos em sofrimentos, por exemplo, em Memórias de um Suicida, nós sabemos, né, o que é a aparência em termos de roupa daqueles espíritos que ficam nas lamas, no sofrimento, as roupas rotas, né, rotas, rasgadas, né, que é a forma que eles encontram para se apresentar. Os cabelos, né, da mesma maneira, a depender, né, do nível evolutivo do espírito, ele terá uma aparência dos cabelos penteados ou desgrenhados, os espíritos vulgares e semblantes, então ele vai fazendo uma descrição de como se dá, né, essas aparições em relação ao nível evolutivo do espírito. A seguinte, essas aparições, né, elas vão depender, né, dos diferentes estados de perispírito, aquilo que nós já falamos, né, da vontade do espírito mais a combinação com o fluido específico do médium. Então, é essa combinação dos dois fluidos, a afinidade, isso se dá em qualquer processo, e que a emissão do fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito. E aí a gente lembra de um detalhe que nós falamos inicialmente, daquela médium, Florence, de apenas 15 anos,
que era capaz de promover, né, a presença do espírito de Kate, e durante várias sessões, né, ela está se apresentando e trazer os fenômenos da materialização. O próximo, temos mais dois, que são os dois tópicos finais, né, mais breves, também apresentado por Allan Kardec. Espíritos glóbulos, na verdade, há uma observação de que este nome ele aparece, né, na segunda edição do Livro dos Médiuns, mas, em síntese, ele faz uma analogia com a questão da nossa visão em termos de visão física, e traz, né, como síntese de que o perispírito é de fato a base para todas essas manifestações de aparição, e que é através do conhecimento do perispírito a chave que explicou muitos dos fenômenos e abriu novos caminhos. Então, Allan Kardec, que também era um cientista, que também era um pesquisador, ele traz neste tópico que, de fato, somente com o estudo do perispírito é que nós tivemos esta possibilidade de estar ampliando o estudo das manifestações físicas, das manifestações mediúnicas. O último, pode passar, Marisa. O último tópico deste capítulo 6, Allan Kardec, ele vai estar mostrando na teoria da alucinação que muitos, naquela época, eles descartavam todas essas ideias que eram apresentadas, né? Mas isso só aparecia, ele chama, nesse sentido, aquelas pessoas que não acreditavam na existência do mundo invisível. Então, eram as pessoas que mais se pronunciavam para dizer que, de fato, não acontecia aparições, não tinha a presença dos espíritos, e queriam trazer as explicações baseadas nas leis da matéria. E aí, quando nós pensamos no exemplo de William Crookes, que nós apresentamos no início, era um cientista, era um investigador, mas da ciência exata, da física e da química. Entretanto, ele se sentiu motivado a fazer esse estudo porque ele viu que a ciência não poderia estar desconectada da espiritualidade. Então, a partir daí, ele se motivou a estar pesquisando. Então, Allan Kardec nos traz, na conclusão deste capítulo, que todas aquelas pessoas que se manifestaram contrárias à existência desses fenômenos era em número menor, e tudo buscava a explicação através da matéria, que não traz explicação. A negação de alguns, né, não se pode constituir lei, ou seja, não era a maioria que negava àquela época a existência dos fenômenos, e todas as teorias da alucinação, elas se mostram incapazes de explicar todos os fatos. Então, este foi o nosso estudo em relação a este capítulo 6 de O Livro dos Médiuns. Esperamos, né, que tenha colaborado